Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui neste primeiro trimestre de 2022 para mais uma lição. E desta vez vamos fazer o vídeo aula da lição de número 7, datada do dia 13 de fevereiro de 2022. O tema desta aula de hoje é: a Bíblia transforma as pessoas. O texto áureo está em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Então, o primeiro tópico da lição fala sobre a palavra que é viva e eficaz por ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, aqui nesse ponto está dizendo da palavra viva. Nós precisamos entender que esta palavra, por ser viva, é Jesus. Quando o texto fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, está fazendo uma referência ao próprio Cristo. Ou quando João, ele fala no capítulo 1, no princípio era a palavra, o Verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outras palavras, esta palavra que nós temos, que a Bíblia, ela é viva porque são a palavra de Cristo ou o próprio Cristo. E é por isso que ela não é um livro obsoleto. Interessante, você compra uma revista Veja desta semana, na semana que vem devemos comprar uma outra revista porque essa já está desatualizada, com passagens, comentários e reportagens antigas. Você fabrica um livro hoje, ou de notícias de hoje, seja um livro político, um livro científico, quando é amanhã ou depois, estas informações já não servem mais. O livro, já ninguém quer mais ler este livro porque é um livro desatualizado. Eu lembro quando lançavam um livro chamado Almanaque Abril. E ele deveria ser lançado todo ano, porque no ano seguinte aquelas informações já estavam desatualizadas, era necessário um novo Almanaque Abril. Então são informações e livros e conteúdos que se tornam obsoletos com o tempo. Interessante que a Bíblia não se torna obsoleta com o tempo, mas ela continua sendo a palavra de Deus, viva e eficaz. No segundo ponto do primeiro tópico, a palavra de Deus é espada penetrante. Isto está dizendo aonde ela vai. A palavra de Deus, ela é como penetrante e ela como uma espada de dois fios. Isto é, ela é apta para atingir o âmago do nosso interior. Isto é, vai até a nossa alma, até os nossos sentimentos, até os nossos pensamentos. E o texto diz, que ela revela os segredos que estão lá, segredos obscuros que estão no nosso coração, na nossa alma. Ela revela o desejo da nossa alma, ou os conflitos internos que temos, a nossa ansiedade, porventura se houver tristeza. Lá a palavra de Deus penetra e revela o que está. O que estamos pensando, o que estamos sentindo, tudo está ali na nossa alma, na parte sentimental da alma, dos sentimentos e etc. E a Bíblia, ela tem esse poder de revelar estes segredos que só nós temos, o nosso homem interior. A nossa parte interior tem esses sentimentos, mas a Bíblia revela. E nesse terceiro ponto, a palavra de Deus é apta para discernir
ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, se revelar, se desvendar, né, esses segredos que estão ali, estão escondidos, pensamentos escondidos, coisas que nós fizemos que estão erradas, mas que ninguém sabe, só Deus, o que pensamos contrário à sua palavra, contrário a alguém. Portanto, o nosso coração, se ele se render à palavra de Deus, nós seremos salvos. A sabedoria de Deus, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Às vezes nós pensamos algo só conosco mesmo, mas que a palavra de Deus pode revelar o poder de Deus. Vai lá e diz o que é que você está pensando. E é capaz de corrigir se esse pensamento está fora ou dos padrões da palavra do Senhor. Você se lembra que Jesus estava ensinando e de repente colocaram um paralítico diante dele e ele disse: perdoados estão os teus pecados. E de repente aquelas pessoas estavam arrazoando em seus corações. Estavam só pensando consigo, dizendo assim: quem que é este para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Então Jesus Cristo, ele foi quem revelou os segredos daqueles homens e perguntou: por que vocês estão pensando aí isso? Que só Deus pode perdoar pecado? Então ele fez a proposta: qual que é mais fácil? É dizer: levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Então ali o Senhor Jesus Cristo revelou os segredos. E a palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é viva. E essa palavra também tem esse poder de discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Segundo tópico, a Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. Então, a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. A guerra espiritual ela não é contra as pessoas, não é contra a sociedade, não é contra o nosso irmão. A nossa luta é espiritual, então não adianta a metodologia humana para vencer a nossa guerra, porque os humanos desenvolveram um jeito de vencer a guerra espiritual, os conflitos internos, não. A nossa luta ela não é contra os nossos irmãos. Já há a guerra que as pessoas lutam, nação contra nação, reino contra reino, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, eles se matam, lutam. Ao poder político, as pessoas querendo poder político, poder econômico, as pessoas querendo o poder do cargo, o poder do mando, e assim sucessivamente. Todavia, a nossa luta ela não é nesse aspecto, a nossa luta ela é espiritual. E se há uma guerra espiritual, as armas das nossas milícias não são carnais. As armas da nossa milícia não é se preparar intelectualmente para vencer a guerra espiritual, ter uma arma material para vencer a guerra espiritual. Não é neste aspecto. Nós precisamos das armas espirituais, né? Ter a palavra do Espírito, o poder do Espírito, a oração. Precisamos lutar contra as pessoas com armas espirituais. Ponto 2 do segundo tópico, a destruição das fortalezas. E essas fortalezas que a lição ela coloca, ela diz exatamente que o mundo jaz do maligno. E o mundo, juntamente com o maligno, eles querem lutar contra a igreja e contra os valores da igreja. Porque o texto da Bíblia fala que a igreja, ou nós, somos a luz do mundo, é o que brilhamos, ou sal da terra. Somos ainda aquilo que dá sustentação moral ainda para esse mundo corrupto. Nós somos o contraponto deste mundo contra o aborto, contra a homossexualidade, contra a avareza, contra o pecado de uma forma geral. Valorizamos o casamento, os princípios bíblicos, a honestidade, primamos pela justiça, o tratamento com as pessoas, a vida pia de uma forma geral. E então, quando a lição diz assim, a destruição das fortalezas, são exatamente o que se levanta contra a família, que são valores que a igreja defende, contra a palavra de Deus, que são valores que a igreja tem como regra de fé e de prática, querendo liberar a maconha,
o aborto e todas as coisas deste mundo que a Bíblia condena, não é? Os vícios, a prostituição, e todas essas coisas a Bíblia prega e a igreja defende que vivamos distante e que isso são práticas condenáveis pela Bíblia e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que se levanta para destruir os valores que a igreja prega, que são esses que eu acabei de citar, é chamado pela lição de as fortalezas. E a Bíblia, ela é o poder de Deus para destruir essas fortalezas, porque a Bíblia é quem convence do pecado aqueles que acham que devem continuar no mundo devasso. A Bíblia tem um poder de convencer essas pessoas, transformar o pensamento dessas pessoas, a forma como agem. É só a Bíblia que pode dar uma luz, como já falamos em tópicos anteriores ou até lições anteriores. A Bíblia é quem ilumina o nosso entendimento para saber que essas coisas são condenáveis, que os vícios são condenáveis, as bebidas, as drogas, a prostituição, a maldade, a injustiça, a corrupção. Todas essas coisas são condenáveis pela Bíblia e nós, além de termos a Bíblia que mostra esses valores sendo pregados pela Bíblia, a Bíblia consegue mudar o pensamento das pessoas. Isso é transformar ou renovar o vosso entendimento, o entendimento das pessoas que creem, leem e se apegam com a Bíblia. Então, a destruição das fortalezas é o poder de Deus através da palavra. Paulo disse assim: não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a destruição de todo o mal. Então, e o terceiro ponto do segundo tópico é a destruição dos falsos argumentos. Há argumentos falsos que se levantam contra uma vida pia, contra um viver pio, contra o caráter cristão e contra a própria palavra de Deus. Sempre houve a destruição, ou sempre houve argumentos falsos querendo convencer as pessoas para viver a vida que o mundo oferece. São os argumentos que se apresentam contrário às Escrituras Sagradas, tentando convencer as pessoas de que a Bíblia é supérflua, que a Bíblia ela é um livro retrógrado, que a Bíblia é um livro que está contrário ao avanço científico e uma série de questões. E estes argumentos são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. A lição diz: se aplicadas às ideologias cristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e heresia. Então, as ideologias de hoje, né, a gente vê muito as questões da ideologia de gênero, são conceitos que são contrários aos princípios cristãos. A Bíblia vai dizer, de fato, que o Senhor Deus criou macho e fêmea, mas esses argumentos contrariam a Bíblia Sagrada, porque eles dizem que há pessoas que nasceram com os sentimentos femininos num corpo masculino, ou vice-versa. Esse é o princípio disso, né? Lógico que o debate ele é mais abrangente ainda, mas por mais que ele seja aprofundado, longo e com argumentos, todos esses argumentos eles são destruídos pela verdade bíblica, porque o texto da Bíblia diz que nada podemos contra a verdade se não for por ela. Então tudo que se opõe à verdade da Bíblia é destruído, porque são argumentos apenas, são conceitos, são teses. Por exemplo, as teorias da evolução são tudo teorias sem comprovações científicas. E então são falácias, na verdade, enquanto que a Bíblia é a realidade, é a palavra de Deus, é algo que é concreto, que é palpável, que é visto, que é comprovável. Então por isso que são apenas destruídos esses conselhos do mal, que a Bíblia destrói todas as questões anticristãs. Quando fala anticristã, é contrário mesmo, é a contrariedade da fé cristã, da vida cristã, da Bíblia que nós possuímos. Então, são as questões contrárias e se tornam a aversão, porque a igreja é o contraponto dessas ideias, desses entendimentos do mundo. Por quê? Por que há essa guerra espiritual? É porque a Bíblia diz assim: o mundo jaz do maligno. E a ideia do maligno é
trazer aquilo que é contrário a Deus. Ele é arqui-inimigo de Deus e contrário a tudo aquilo que se levanta ou se chama Cristo. E a igreja, então, ela vem vem seguindo as doutrinas de Cristo. Então, por isso que ele lança aí o ateísmo, o relativismo e dentre tantas outras questões que a gente precisa tomar cuidado, até mesmo o marxismo, que é muito pregado nas faculdades, é implantado através da política, da educação, de tantas outras questões que estão uma projeção, ele é contrário à luz da Bíblia. E as heresias que contradizem a mensagem da Bíblia, as heresias que contradizem o próprio ministério de Jesus, tudo isso nós devemos tomar cuidado, mas o cristão, ele tem como método a mensagem da cruz. A palavra de Deus é a persuasão para falar a verdade e convencer os contradizentes, porque é a verdade que contradiz ou que convence os contradizentes. Não é os meus argumentos, as minhas ideias, mas a palavra de Deus que é viva e eficaz. Quarto ponto do segundo tópico, a destruição de toda a altivez. Quando fala altivez, o rei sábio Salomão fala de olhos altivos, de olhar com olhar de superioridade aos outros, de olhar para os outros com inferioridades. E Paulo, ele fala na sua carta aos Efésios capítulo 5 que a igreja deve sujeitar-se uns aos outros. A questão da sujeição, nós sujeitarmos uns aos outros. Então, observe que a altivez ela é contrária à conduta da fé cristã. Em Provérbios 6, está dizendo que 6 coisas Deus abomina. Ele vai falar uma série de coisas, homens que derramam sangue inocente, mas dentre essas questões que está relacionada em Provérbios 6, está olhos altivos, que lembra exatamente o orgulho, a rebeldia do diabo. Então, o diabo é quem tinha essa ideia de ser semelhante ao Altíssimo. E ele lutou para ser semelhante ao Altíssimo. E o orgulho nasce com ele, porque a humildade é em Jesus. O texto fala, humilhou-se até a morte. E morte de cruz. Então, a humilhação ela é proveniente de Cristo. Mas o orgulho ele está no coração do inimigo. Então, quando nós vemos a soberba, quando percebemos olhos altivos, a exaltação, pessoas exaltadas, pessoas querendo humilhar outros, pessoas querendo suplantar outras pessoas, lembra muito a questão do diabo, muito as características e as qualidades do diabo. Então, por isso que Deus rejeita, bate o soberbo, humilha os exaltados, porque isso é uma qualidade que vem do nosso inimigo. Mas de Deus não, é a simplicidade, ser simples, a humildade e a sujeição, como o Paulo diz, eu acabei de dizer. Então, são esse contexto que nós precisamos estar sempre atento para a vida cristã. Terceiro tópico, a Bíblia nos torna humildes. Como que a Bíblia nos torna humildes? Até porque nós observamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Deus poderoso, o Deus grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, dentre os atributos divinos incomunicáveis que ele tem. Mas o texto de Paulo escrito aos Filipenses, diz assim, que ele esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de servo, humilhou-se até a morte. Aí ele vai dizer, e morte de cruz. Está falando da humilhação de Jesus, da encarnação, de Jesus estar limitado ao tempo, ao espaço, às circunstâncias, ao corpo humano, às consequências da vida humana, sentir tristeza, sentir fome, cansaço. Então, esta é a humilhação. E é o maior exemplo de humildade. Por isso que Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele era um imitador de Cristo. Então ele convoca a igreja a humilhar-se, a sujeitar-se. Então a Bíblia ensina a humilhação. Quando você está lendo a Bíblia e lê ela com meditação, com entendimento, com extração da lição para a nossa vida, nós vamos então mudando o nosso comportamento. Porque como o tópico diz, a Bíblia nos torna humildes, mas é preciso conhecer a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia.
Vamos meditar diariamente, constantemente. Você já pensou? O professor pode até levar isso para os alunos. Perguntar quanto tempo de fé os alunos têm durante a sua vida. E se estivéssemos lendo a Bíblia todos os dias e meditando nela, esse tempo de fé que temos, como que seria o nosso conhecimento dela, o nosso entendimento e a aplicação dela na nossa vida. Então é assim que nós nos tornamos melhores, humildes, pessoas mais com características de Cristo do que do mundo. É a Bíblia que nos torna humilde, porque os arrogantes, a sabedoria deste mundo, o dinheiro deste mundo, a autoridade deste mundo, o texto da Bíblia está claro. Ele vai dizer, não ameis o mundo nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse sistema que quando fala do mundo sistema, o mundo da ganância, o mundo da arrogância, do autoritarismo, da falta de afetividade, da falta de justiça, falta de verdade. São essas questões. Então, esse mundo é do diabo, o mundo jaz do maligno. Então, nós não podemos, a igreja é o contraponto, é o contrário desses olhos altivos, da soberba, do orgulho, do autoritarismo, dos maus tratos, da injustiça social. A igreja é o contraponto disso. Mas isso é possível na vida cristã mediante o estudo das Escrituras Sagradas. No segundo ponto do terceiro tópico, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Já falamos do exemplo de humildade de Cristo, mas porém temos outros exemplos que podemos elencar aqui. Por exemplo, quando o São João relata que ele pegou uma toalha, São João 13, e cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos discípulos, ali era um exemplo de humildade. Por quê? Porque aquele trabalho era o escravo que fazia. E nem era o escravo judeu porque era muito humilhante. Era o escravo estrangeiro, aquele que recebia o viandante, e eles não tinham aviões, carros, bicicletas, os automóveis que temos hoje. Andavam a pés ou a cavalo e andavam longas distâncias. Então chegava com os pés inchados, a poeira nos pés, os pés enferrujados. O tratamento dos podólogos não existia como na atualidade. Então eram unhas enferrujadas, unhas grandes, pés grossos, e os escravos tinham que lavar os pés empoeirados desses viajantes, fazer massagem. Era a receptividade do Oriente. É assim que eles recebiam. Você se lembra de Abraão, que recebeu 3 senhores, e um era o Senhor, e ele chama o servo, traz a água, mata o cabrito, e eles se alimentam, etc. Então este é o exemplo, e Cristo fez esse exemplo. Quando Pedro diz, tu lavar os pés a mim, Senhor? Não. Pedro, em certo momento, tinha uma razão, porque ele chamava Jesus de Senhor, de Mestre, etc. Ele chamava. Agora, ele vê um Senhor, um Mestre, lavar os pés e fazendo um trabalho de escravo, é impossível. O Senhor não fazia trabalho de escravo, o Rabino não fazia trabalho de escravo. Mas Jesus, ele dá esse exemplo e depois pergunta para o discípulo, vocês não me chamam de Senhor e de Mestre? Ele diz sim. E de fato eu sou. Aí ele entra com exemplo de humildade. Se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz coisas que não era da minha alçada, mas eu fiz, imagine vocês que não são senhores e mestres, com as minhas palavras. O que deve fazer para que os outros sintam servidos, sintam-se aliviados, recepcionados, aceitos? Então essa é a nossa tarefa de, como pessoas humildes, receber os demais com humildade, servir as pessoas, sujeitando-se aos nossos irmãos, servindo-os, tratando bem, com a bondade, com o amor, com o carinho, com a comunhão, a koinonia, a fraternidade deve estar presente na vida cristã, porque o Jesus nos deu o exemplo, ele é o nosso maior exemplo de humildade. O terceiro ponto do terceiro tópico, a humildade, é uma virtude cristã, não é uma virtude mundana. Por mais que as pessoas que estão no mundo tentem ser humildes, a humildade ela é uma transformação, começa na alma, no espírito
e isso é colocado para fora através do corpo, as pessoas veem isso. Uma falsa modéstia, não é isso que é humildade. Humilde reconhece as suas próprias fraquezas, reconhece os seus limites, reconhece a sua dependência tanto de Deus quanto dos outros, a sua dependência divina, a sua dependência humana, a sua dependência espiritual no corpo da igreja. Nós somos dependentes do corpo de Cristo, isto é, a igreja. Já viu um membro fora do seu corpo? Um dedo atuar fora do corpo? Um braço atuar fora do corpo? Então, nós somos dependentes. Assim como os demais membros são dependentes do corpo e todos eles estão ligados, a igreja também é um corpo e nós os membros. E estamos ligados uns aos outros, somos dependentes. Quando reconhecemos isso, nós deixamos de ser desigrejados. Quando reconhecemos que precisamos servir as pessoas, a nossa missão é seguir o exemplo de Cristo. Ele toma uma criança, né? Olha só, Jesus pega uma criança e diz: quem não se tornar como esta criança não pode entrar no reino de Deus. Porque a criança é inocente, ela chora, daqui a pouco com carinho, ela já esqueceu, está com um sorriso expresso. A criança inocente, estou falando da parte inocente, ela não guarda mágoa, ela apanha da mãe, apanha do pai, não guarda mágoa, ela não tem aquela acepção de pessoas. Pegam duas crianças, não tem um racismo, colocam uma branca e uma negra. Eles vão brincar e não tem aquela relação que os adultos têm. E então esse é o exemplo que Jesus está dando. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Então, são lições. Agora, a palavra de Deus é quem faz isso, através do Espírito Santo. Por isso que o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber o Espírito Consolador, então o mundo não pode receber uma transformação. A transformação de humildade, a transformação na alma, no espírito, a salvação, a mudança de atitude, de pensamento, de ações. Isso é mediante o Espírito de Deus que habita em nós e os ensinos da palavra do Senhor nosso Deus. E então, por isso que a humildade cristã, ela só é possível, a virtude cristã só é possível no meio cristão, porque há a atuação do Espírito e a aplicabilidade da palavra de Cristo. Para concluir, a lição diz que os humildes que se sujeitam à palavra de Deus são transformados, são agraciados com as bênçãos divinas. E nós queremos a bênção da mudança, a bênção da transformação, a bênção do Senhor, a bênção da prosperidade espiritual, financeira, conjugal, familiar. E isso é através dessa nossa sujeição, da aceitação da palavra de Deus, da subjugação a ela, e Deus trabalha em nosso coração. Portanto, professora, que nesta aula você consiga dar uma aula abrangente, uma aula abençoada, que o Espírito Santo leve seus alunos a essa sujeição, a essa humilhação e, consecutivamente, as bênçãos do alto. Deus em Cristo te abençoe. Uma boa aula para todos nós.